Olá família, que Deus abençoe a todos de uma maneira rica e abundante sempre. Estamos entrando no ar aqui através do canal CJC da nossa TV e você também que me acompanha pelo YouTube no canal FamilyCast. Seja bem-vindo, hoje é dia de podcast, hoje é dia de bate-papo, eu quero você aqui comigo. É como se você estivesse na sala da minha casa e eu na sala da sua casa. É como se nós estivéssemos batendo aquele papo gostoso. E eu acredito que já temos afinidade. Eu sou o pastor Vanderlei Duarte, sempre aqui no canal CJC, no mesmo horário. Eu estou aqui para falar com você e sempre com um convidado bacana para a gente fazer um bate-papo gostoso. Eu falo diretamente aqui do Nordeste. Eu moro onde as pessoas querem passar férias. Eu moro em Aracaju, a terra da arara e do caju. Eu moro aonde o sol não para de brilhar. Eu moro aonde as pessoas são extremamente hospitaleiras. Eu moro aonde o ar é puro. Eu moro numa cidade extremamente maravilhosa. O Nordeste do Brasil, eu digo para você que é um local diferenciado. Nunca veio para o Nordeste? Pronto. Deixa eu lhe convidar. Come here, please, now. Come here. Isso, se aproxime. Se aproxime. Tá bem próximo aqui? Tá próximo, produção? Tá ok? Muito bem. Vem pra cá. Vem pra Aracaju. Venha. Vem pra Sergipe. Pode vir que você já tem uma refeição garantida. Um cuscuz com graxa. É bom. Cuscuz com tripa. Pastor, que iguaria é essa? Vem pra cá que você vai conhecer. Vem comer caranguejo. E vem aqui assistir um culto com a gente. Pois eu acredito muito que Deus se manifestará de uma maneira rica e abundante na sua vida. Tá ok? Sem mais delongas, família. Aqui meu amigo de bancada hoje comigo, ele, filhinho. O filhinho, Aleph. Como vai, Aleph? Olá, pastor. Olá, família do CJC, FamilyCast, o podcast da família brasileira. Tenho certeza que hoje será mais abençoado ainda do que já está sendo. Daqui a pouco eu lhe falo, porque nós chamamos ele de filhinho. É ou não é, produção? Daqui a pouco a gente revela. Aqui no podcast tem até revelações. Revelações de família. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Filhinho, tudo na paz? Tudo na paz, pastor, graças a Deus. Vai arrebentar hoje? Com certeza. Tá bacana o podcast? Muito, uma bênção. Então você pode apresentar o nosso convidado de hoje. Então, pastor, sem mais delongas, quero chamar hoje o nosso convidado, ele que é líder do nosso ministério de louvor aqui na nossa igreja, reverendo, grande homem de Deus, Lucas Alberto. Muito bem. Fala, Lucas. Amém. Como é que tá? Tudo bem? É um prazer muito grande aqui estarmos para participar de mais um FamilyCast, o podcast da família. E esse podcast que eu tenho acompanhado e tenho visto muitas entrevistas de homens e mulheres de Deus e é um prazer estar aqui. Acredito que hoje vai render o bloco e eu creio que todas as pessoas que ouvirem esse nosso bate-papo entenderão um pouquinho mais sobre chamado, sobre ministério, sobre submissão, mas principalmente sobre obediência à voz de Deus. E eu creio que muitas pessoas que vão nos acompanhar serão cheias do Espírito de Deus também. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser um prazer muito grande compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vida, e eu tenho certeza que vai ajudar pessoas em nome de Jesus. O Lucas, que tem 26 anos de idade hoje, ele nasceu aqui mesmo em Sergipe. Ele que, meu pai amado, desde criança dava trabalho, hein? Ele já era usuário. Usuário de todinho. Lucas nunca usou nada, sempre foi... Nasceu em berço cristão, começou a cantar com 3 anos de idade e com 10 para 11 anos de idade teve o privilégio de conhecer a Igreja da Graça de lá para cá e tem entoado, tem louvado a Deus conosco. São 15 anos aqui com a gente, fazendo parte desse ministério. Aqui ele chegou solteiro, aqui ele está casado, já é pai e a gente vai falar bastante sobre isso para que você possa entender um pouquinho mais sobre a vida dele. Mas Lucão, vamos lá. Tu faz o que aqui na igreja? Amém. Hoje eu faço parte do Ministério do Louvor, né, já há alguns anos.
estou liderando o louvor, mas também auxilio aqui o Senhor, aqui atendo pessoas, ali já faço a obra de Deus desde os meus 13 anos de idade, aqui comecei como obreiro aqui na igreja, e aqui tenho trabalhado no Ministério do Louvor. Como é que você descobriu esse dom? Porque tem gente que diz assim, poxa, eu tô na igreja há tanto tempo, não sei o que fazer. Se o pastor não me chamar, se alguém não me colocar, eu não sei o que fazer. Com você foi assim? Alguém te chamou? Ou pai, mãe, irmão, ou pastor, alguém falou, rapaz, esse menino tem talento? Eu sempre senti assim, né, um desejo muito grande, principalmente desde criança. Sempre tive um desejo muito grande de louvar. Quando eu era criança, por viver nesse meio cristão, meus pais não eram pastores, mas sempre eu estava indo para a igreja, eles me levavam para a igreja. E nesse meio, meu ciclo de amizade, pessoas que estavam comigo ali, ser pessoas da igreja, eu sempre gostei muito de brincadeiras, no bom sentido assim, que eram relacionadas à própria igreja. Eu brincava muito quando criança com um amigo que eu tinha de ser pastor, brincava de fazer o púlpitozinho em casa, eu aquela coisa toda. Brincava de abrir culto. Como é que a gente fazia? Pegava um cabo de vassoura. Aí o cabo de vassoura tem aquele buraquinho, né? Aí pegava uma escova de cabelo, colocava dentro do buraco como se fosse aqui um pedestal com microfone. E aí começava a abrir culto. Aí meu amigo ali vinha, pregava, dava mensagem. E ali desde cedo sempre tinha muita vontade de fazer ali a obra. Sempre aquilo me chamava muita atenção por estar naquele ambiente cristão ali. Você estudou em escola estadual ou particular? Os dois. A maior parte do tempo foi particular. A gente sabe que boa parte dos jovens, e Aleph passou por isso, quando chega no período de escola, período ginasial, é sempre tentado a ir para o mundo, até porque há muito bullying na escola. A turma diz, poxa, mas a questão do bullying é só para outras pessoas, é só para as questões sexuais ou para quem é sossegado. E pouco se fala nisso, e eu quero quicar essa bola porque ela é importante. Você chegou a sofrer bullying ou chegou a falar, poxa, eu vou pro mundo na época da escola? Como é que foi esse período? Bom, no tempo de colégio teve duas fases muito importantes na minha vida, que a primeira dela foi que nos meus primeiros anos, quando bem novinho mesmo, no ensino infantil, no ensino fundamental menor, ali eu estudei num colégio que era um colégio que pertencia a uma igreja. Ali, minha mãe era professora desse colégio e também durante algum tempo ela foi coordenadora do colégio. E até a quarta série ali do ensino fundamental eu estudei lá, até que esse colégio também fechou ali, também não havia mais minha série. E eu fui estudar na quinta série, eu fui estudar no colégio público. Sim. Para mim foi muito diferente, um ambiente assim, senti que não ali um choque. Foi uma fase que eu fiquei mais um pouco confuso, mas aprendi muita coisa ali. Mas logo em seguida, no outro ano, eu fui para um colégio que minha mãe, por ser professora, existe uma lei que geralmente quando a mãe ela ensina no colégio particular, o filho pode ser bolsista, né? Sim, na verdade é como se fosse um acordo da escola com o professor. E fica mais fácil também, né? Por questão de logística. E aí, durante algum tempo, sempre que ela ensinava no colégio, eu estava ali como Então sua mãe estava em cima ali. Eu considero que uma das grandes importâncias para eu não ter me afastado dos caminhos de Deus, ter me desviado, foi que minha mãe sempre foi no pé ali, da minha educação, sempre por ela ensinar, estar ali no colégio. Muitas vezes nesse outro colégio que eu estudei, ela não ensinava, não trabalhava lá no mesmo horário que eu estudava. Ela trabalhava à tarde, eu estudava pela manhã. Só que sempre que possível, ela buscava perguntar para os professores como é que estava o meu comportamento, como é que estava como é que eu era na aula. Era mãe raiz, né? Porque hoje em dia a gente observa que muitas mães mais cobram dos professores e dos diretores do que do aluno. Deixa o filho de lado.
achando que o filho na escola é um santinho, não faz nada, não procura saber. E começa muito. A gente vê muito isso acontecer, né, pastor? Começa até a querer arrumar problema na escola com os professores, achando que a culpa é do professor, que o Tem mãe que é barraqueira, né? Tem mãe que é barraqueira porque sempre o filho está certo. Parece a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Querendo arrumar um lugar à direita ou à esquerda para o filho, os discípulos pegaram lá. Mas então sua mãe era ali, em cima, aplicada, e você hoje entende e também atribui a sua força de fé à fé dela. Isso. Um fato me marcou muito na minha adolescência, ali, que foi mais ou menos quando estava na 6ª série, hoje 7º ano, né, do ensino fundamental. Eu estava ali, me envolvi com alguns amigos assim da sala, e aí estava brincando assim na sala de aula, zoando assim entre os amigos. A professora pegou e me expulsou da sala de aula ali naquela situação. E aí eu com aquele colega ali que saiu da aula, a gente revoltado, não, isso não se faz, aquilo outro, também não gosto mais dessa professora. E eu bem revoltado com aquela professora ali. Na época tinha o Orkut, e na época do Orkut eu cheguei, e ela vai ver, eu odeio essa professora, aquilo outro, e falei mal, meti o pau nela numa forma assim, falei mal dela lá no Orkut. Falei, eu não gosto de você, te odeio, aquilo outro, naquela situação mesmo. E aí não gostava dela, e era professora de matemática. E de lá em diante eu não me dava bem mais em matemática. Olha que era legal, mas de repente, por não gostar dela, não entendia mais o assunto, e aí estava indo muito mal na matéria. Até que minha mãe, um dia no colégio, ela encontra a professora no corredor, e ela pergunta, ô professora, como é que está Lucas? Eu não falei nada para minha mãe, ela não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E aí, como é que está Lucas na sala, tudo mais, está se comportando, aquilo outro. Aí a professora, eu não sei o que eu faço para ele gostar de mim, porque ele fez isso, contou toda a história. Minha mãe, quando chegou em casa, tá bom, você foi homem para falar na rede social, você vai pedir perdão para ela. Aí você vai botar agora uma mensagem no Orkut também, pedindo perdão. Aí imagina a humilhação, todo mundo... Certíssimo, certíssimo. A humilhação, assim, a mesma... Você não mudou mensagem dizendo que... Minha mãe nem sabia mexer no Orkut, na rede social, nunca foi muito boa de mexer assim. E da mesma forma que ela falou, da mesma forma que você pegou e falou mal, você vai também pedir perdão pessoalmente, e ela vai pedir perdão também no Orkut. E aí eu fui lá, pedi perdão, até uns amigos tiraram onda, aí eu falo mal, depois agora tá pedindo perdão. Mas o resultado que ali me levou a uma lição muito grande. Eu fiquei muito amigo da professora, eu não imaginava, eu via ela com os olhos de ódio naquele momento. E depois eu comecei a ser muito amigo dela. Ela foi tão gente boa comigo, assim, me tratou tão bem, que no ônibus, voltando às vezes da aula, ela me explicava o assunto. E eu fui muito bem ali na matéria. Quando ela saiu, eu senti muito ali. Foi uma amizade muito legal que foi construída, mas que se não fosse ali a minha mãe presente, talvez eu reprovasse até aquele ano, porque eu gerei aquele desgosto com a professora. A gente observa como o sentimento atrapalha o desenvolvimento e também é uma porta de entrada por um espírito mau. A partir do momento que há o desejo negativo por alguém, a sua força, até a sua capacidade de raciocínio e discernimento é envolvida, canalizada para isso. Só tirava nota baixa. E bloqueia o entendimento. Faz com que o entendimento fique preso por causa da raiva, do ódio e da discórdia. E há um detalhe, você fica cego. Isso me faz lembrar do pai do garoto que sofria crises de epilepsia. Porque logo quando ele chega em Marcos 9, a Bíblia diz que ele discute com os discípulos. E o filho dele continua sofrendo. Ele só conseguiu ver o filho liberto a partir do momento que ele chorou, abriu o coração. Jesus pôde libertar o filho. Então, é tão interessante essa questão, Aleph, que não são poucos os jovens que dizem assim: eu odeio matemática, eu odeio português, eu odeio ciência, eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe, eu odeio esse pastor, né? E geralmente, isso eu guardo muito, até porque não é porque sou pastor, mas aquelas pessoas que mais pegam no seu pé são essas que realmente querem ver você bem, querem ver você desenvolvendo. Verdade, pastor.
E até, o senhor falando isso agora me fez até lembrar de uma frase, uma vez, que até o meu pai uma vez falou pra mim, sobre essa questão de você chamar a atenção e muitas das vezes a pessoa fica chateada, fica com raiva e muitas das vezes aquilo ali impede o seu crescimento. Você poderia progredir e acaba regredindo porque tem algo que está bloqueando com que você venha cada vez mais avançar. Aí uma vez o meu pai olhou para mim e fez assim, ó, preste atenção porque melhor serão as feridas dos que te amam. Porque a pessoa que te ama, ela vai falar realmente na tua cara. Agora, uma pessoa que concorda com tudo que você faz, esqueça, porque essa pessoa não gosta de você, não. É a questão do fira-me o justo, e será como um óleo precioso sobre a minha cabeça. Naamã, por sua vez, quando ele ouviu que ele deveria mergulhar no Rio Jordão, ele ficou revoltado. Mas após o direcionamento dos amigos, ele voltou com a pele tão clara e limpa como a de um bebê. Então, é esse sentimento de revolta que muitas vezes impede muitas pessoas de viverem o melhor. E isso eu trago muito para a igreja. Como estamos aqui, geralmente conversando com muitas pessoas que são da igreja, às vezes tem gente, um exemplo, troca de pastor, que é muito comum. A pessoa está muito apegada com o pastor que ali estava. E aí ela guarda aquilo no coração. Chega um novo pastor, que é normal, ele não conhece a história da igreja, ele não conhece a história que você tinha com o pastor anterior, e de repente vê você triste e te cobra. Ó, vamos avançar, vê você não produzindo como deveria. Ó, vamos pra frente, ó, tem que dar certo. E aí muita gente diz, eu não gosto. Eu gostava do outro. E aí eu entendo isso, serviu de experiência pra minha vida também, ministerial. Eu me lembro, na primeira troca de pastor que teve, eu fiquei triste, sabe, chateado. Eu era auxiliar e o pastor novo que chegou, Deus nos abençoou tanto com o ministério dele, que eu falava comigo, dizia, poxa, quão imaturo eu fui. Então, geralmente, a mágoa, a discórdia, é um sentimento fruto da imaturidade. Enquanto você é menino, você pensa como menino, fala como menino, discorre como menino. Depois que você se torna adulto, você deixa das coisas de menino. Se não fosse a mãe dele falar, olha, você vai fazer, você vai mudar, você vai lá se redimir, é bem provável que até hoje ele continuaria com raiva de matemática, continuaria com raiva, talvez, da professora, talvez não falasse, porque é um cristão e tal, mas lá dentro do coração falar, ó, aquela ali foi a bruxa, né, que me colocou um dia pra fora, e isso impedisse várias coisas na vida dele. Isso é extremamente importante. Mas, Lucas, vamos lá. Como é que foi o seu contato? Porque você cresceu em outro ministério, né, até os seus 10, 11 anos, e depois conheceu a graça. Seus pais que vieram para cá? Foi meu pai, ele veio primeiro, e aí eu fui com ele logo assim de imediato. Ele estava saindo da igreja, e aí ele estava reinaugurando uma igreja lá perto de casa, e aí a gente foi para esse culto inaugural. Meu pai gostou, minha mãe gostou. Só que meu pai foi logo de início, minha mãe até então ter ficado ainda na outra igreja. E aí depois de um mês mais ou menos, algum tempo, ela acompanhou meu pai. E aí comecei indo para lá, para a igreja, e logo em seguida comecei a querer me envolver ali com a igreja. Sempre gostei de ser participativo, assim, né, desde criança. E comecei a tentar participar, a querer cantar. E o pastor na época, ele que estava à frente da igreja lá no Marcos Freire, ele falava, tem que ser batizado com o Espírito Santo. E na época eu não era para fazer a obra ali, e na época eu não entendia, vim com outra visão, outro pensamento, e fiquei ali um tempo ali buscando, e ajudava no que eu podia ali, no que eu podia, tinha liberdade para agir, auxiliava ali no grupo jovem, mas até então eu não entendia muito bem o que era o batismo com o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo tão a fundo ali, como é que funcionava. Até pela minha pouca idade, cheguei lá com cerca de 11 anos. Olha a importância do pastor observar isso. Porque às vezes o pastor ele observa o talento. Canta muito, vai para o altar. Ah, esse aqui toca muito, vai para o altar. E sem perceber, o pastor pode colocar alguém despreparado lá. E isso me faz lembrar do endemoniado gadareno. Por sua vez, ele estava despreparado. E o Senhor Jesus não permitiu que ele entrasse naquele barco. É bem provável que quando ele viesse e observasse dentro daquele barco Tomé, observasse Judas e Pedro com sangue nos olhos,
ele falaria: rapaz, o que é isso? É uma igreja ou é um hospício? Porque, olha aí, tudo que o homem prega, Tomé rebate. Pedro, qualquer coisa, quer puxar a faca. E aí nós temos Judas, que qualquer oportunidade quer levar vantagem em cima dos outros. Ele poderia escandalizar. E aí vem a questão da análise da vida espiritual de quem está em cima do altar, que é uma das coisas mais importantes para a obra de Deus, porque o fogo nunca se apaga no altar. Se o fogo está apagado é porque o sacerdote não está colocando lenha. E se o sacerdote põe lenha, mas não pega, é porque a lenha está ruim. Então, nós precisamos entender isso, principalmente você que me acompanha, é pastor e dirige uma igreja. Poxa, pastor, eu subo no altar, sabe, não é aquela mesma coisa. Eu acho que eu estou mal com Deus. Nem sempre. Às vezes você não sabe, mas tem um Jonas no teu altar. E esse Jonas está impedindo o fogo de descer no altar. Porque quando Elias, Aleph, ele reparou o altar, o fogo desceu. Verdade, pastor. E fez até me lembrar algo agora, de uma vez conversando com o senhor até falou assim, ó, Aleph, para estar no altar, todo mundo que está ali está por merecimento. É porque Deus escolheu e Deus olhou e viu que realmente aquela pessoa estava preparada para subir ali. Não é de qualquer jeito que qualquer pessoa vai estar ali em cima, não. Porque se você subir ali de qualquer jeito, nada vai funcionar, nada vai fluir. E Deus, ele tá precisando de um louvor com excelência. Porque louvores bons, cantores bons tem muito. Mas um verdadeiro louvor com excelência é que a gente muitas das vezes acha dificuldade em encontrar. E como foi importante o pastor, assim que ele chegou na igreja, olhar isso e dizer assim, ó, ainda não, precisa do Espírito Santo, ainda você não está preparado, calma, vai devagar. E foi cuidando dele, lapidando, preparando ele para que hoje ele possa estar onde ele está e ser quem ele é hoje. A questão do batismo com o Espírito Santo, você se vê um antes do batismo e outro Lucas depois do batismo? Sim, mudou muita coisa. Falando até chegar na parte que eu fui batizado realmente, eu me lembro que a gente tava lá na igreja e aí eu buscando ali, só que chegou um tempo que um da minha família foi vindo aqui para a sede. Primeiro veio minha irmã, porque lá na época não tinha muita juventude e ela Sim. queria se envolver, e aí ela acabou que veio aqui para a sede. Daqui a pouco foi vindo a outra, foi vindo meu pai, minha mãe foi vindo também, que foi trazendo, e aí o último foi eu. Fiquei lá meio que indo sozinho, só que ficou uns 2-3 domingos sem eu ir direito pra igreja. Minha mãe, isso é pra sede, agora eu vou acompanhar você de perto, não ficar sem ir pra igreja não. Eu, não mãe, eu vou aqui mesmo. Ela, não, você vai pra sede. E aí eu não queria vir, mas comecei a vir, comecei a gostar. E aí era no final do ano de 2009, e aí foi quando... Nesse final de ano, por aí outubro, eu comecei a também querer fazer obra aqui, mas também precisava ser batizado com o Espírito Santo. Comecei a ver as pessoas fazendo a obra, eu queria também estar ali junto. E aí eu comecei a buscar ali, entender mais, buscar assuntos mais sobre isso. E aí foi muito bom, que na época eu estava não estava desviado, mas não estava com amizades muito boas no colégio também. Que não me edificavam, e ali coisas ruins. Foi quando chegou a época das férias, novembro para dezembro, e eu comecei a me santificar mais. Comecei a deixar de assistir novelas na época, até então às vezes assistia. Depois você era noveleiro tempo, nessa época? Gostava de assistir. Gostava? Qual novela que você assistia? Rock Santeiro? Eu não lembro assim não. Vamp? Eu não lembro exatamente. O Cravo e a Rosa. Que eu fui noveleiro na minha época de garoto, né? Mas voltando para o assunto, vamos lá. Aí eu gostava de assistir novela, algumas programações que eu vi aqui não me edificava, comecei a deixar de fazer aquelas coisas e comecei a me santificar mais, a buscar mais, ler a Bíblia ali, buscar mais de Deus ali, assistia bastante Show da Fé, assistia os cursos da igreja. Ou seja, houve uma mudança de comportamento. Isso. A partir do momento que você começou a se alimentar de outra fonte. Isso, exatamente. E aí buscando ali, eu lembro que eu assistia também às vezes o Vejam Só, na Rita ali. Aí comecei a entender mais que às vezes tem assunto sobre o Espírito Santo.
Então eu comecei a entender mais sobre o assunto ali, sobre algumas coisas mais. E eu me lembro que estava buscando na igreja mesmo, buscando de Deus. Até que na vigília ali, se eu não me engano, 2009 para 2010. E aí, nessa vigília da virada, eu peguei e comecei a buscar. Tem um momento mais de busca ali. E eu comecei a buscar mesmo o Espírito Santo. Eu me lembro que eu recebi o batismo com o Espírito Santo ali naquela ocasião. Já em seguida fiquei muito feliz, falei com a pastora, fiz o curso de obreiro ali e comecei ali a fazer a obra. E quando eu voltei isso foi de um período de dezembro para janeiro, as aulas iniciavam no final de janeiro para o início de fevereiro. Já comecei a ver outra mentalidade no meio das aulas, coisas que antes eu pensava, meio rodas de conversas que antes eu estava, comecei a deixar de participar dessas rodas de conversas, porque já... Não, aqui eu não posso estar nesse local, nesse ambiente. É uma questão muito interessante, porque para muitos jovens, essa questão de eu sou da igreja, mas eu ouço música do mundo, eu assisto séries, e de repente o jovem diz assim, eu tenho amigos que não são cristãos, né? Só que existe uma grande diferença enquanto você influencia ou é influenciado. Eu me lembro, eu era jovem na igreja e o pastor, meu pastor na época era o pastor Eliseu Dias, no interior de São Paulo, lá na cidade de São José do Rio Preto. Eu frequentava a igreja, estava começando na fé e ele me falou algo interessante. Como eu estava já muito empolgado, assim, já estava sendo usado por Deus, isso começou a despertar algumas pessoas no meu trabalho. Dentre elas, um amigo de trabalho, ele falou, rapaz, você prega, eu vejo aqui você conversando comigo, eu sinto o Espírito Santo em você. Então, por que você não vai pregar na nossa igreja? E ele falou desse jeito que eu vou dizer para vocês. Ele falou assim, eu era garoto. Ele falou, a gente costuma dar até uma ajudinha para quem prega. E era numa outra cidade. E aí eu falei para ele, tá bom, vou ver. Só que aí eu me lembrei de algo que o pastor havia ensinado no altar. Ele ensinou que é sempre importante, antes de você dar qualquer passo, e conversar com ele. Pedir a bênção para ir viajar, pedir a bênção para namoro, conversar, enfim. E eu senti no meu coração de procurar o pastor e perguntar, porque de fato eu tinha meio que me comprometido, mas lá dentro do meu coração o Espírito de Deus falou, fala com ele. E ele foi muito gentil comigo e disse, olha meu filho, você pode até ir, mas eu creio que você ainda não está preparado para ir. Ainda não é a hora. Você ainda está muito novo. E outra coisa, Deus tem uma obra para você aqui. Na hora eu olhei assim e falei, amém, pastor. Não entendi, mas obedeci. E aí os anos se passaram e hoje eu entendo, porque não é a questão de ir para outra igreja ou ter um outro ciclo de amigos, mas é a questão do preparo. Talvez se eu tivesse ido, aquele dinheirinho que eles haviam falado poderia entrar no meu coração, eu ainda estava em formação espiritual, misturar os vinhos e acabar de alguma certa forma sendo meio que ficando como uma casa dividida. Então esse é o zelo pastoral. E aí é onde Lucas, de alguma certa forma, estava sendo puxado por esse grupo de amigos, esse grupo de conversa, de bate-papo e perdendo o foco. Eu me lembro que nesse mesmo ano, às vezes chegou uns colegas na sala de aula para apresentar fotos de mulheres sensuais ali. E antes, que eu não ficava ligado tanto para isso, mas às vezes eu queria fazer algumas coisas só para me sentir dentro do grupo. E aí, mesmo que eu não entendia muito do assunto, porque às vezes eles entendiam mais de alguns assuntos que eu não entendia, mas eu queria meio que me envolver, fazer algumas coisas que eu nem entendia direito. Hoje eu olho para trás, eu nem entendia direito aquele assunto, mas eu queria participar. E aí no outro ano, eu me lembro que o colega chegou na aula e veio me mostrar uma foto, falei, não quero ver isso aí não. E ali, eu lembro que depois uns amigos tiraram onda, e ele não gosta de mulher não, e começaram a tirar onda ali de mim. Mas eu vejo que assim, como o senhor falou agora sobre essa questão
Ser separado, né? Ser santo. Mais na frente, quando você amadurece, você entende. Eu me lembro também que no período em que eu acabei, mais na frente, só adiantando um pouquinho assim, eu peguei e deixei a faculdade. Eu me lembro que eu estava muito envolvido quando eu passei na faculdade logo cedo, né? Com 16, 17 anos. Você passou para qual curso? Eu passei logo com 16 anos ainda. Estava terminando, no ano que eu estava terminando, para eletrotécnica no Instituto Federal e passei para física na Universidade Federal. E aí eu queria muito fazer física, gostava muito do assunto, me dava muito bem no colégio. E aí eu gostava também de ensinar tudo, ensinar para os colegas assim, não entendia às vezes o assunto, ensinar para eles, eu gostava bastante. E aí eu vou fazer. E aí nesse período eu fazia o curso técnico pela manhã e aí à noite ia para a universidade. Só que nesse período era andando de ônibus para cima e para baixo, não dava tempo de vir para a igreja mesmo, porque a faculdade começava às 5 e pouco, 6 horas, tem que estar por lá. E saía do Instituto Federal muitas vezes 1h da tarde, assim por diante. Era para almoçar, para pegar ônibus, por aí. Chegava da faculdade já 11 horas da noite, por aí. Eu não tava tendo tempo de ir para a igreja. E uma situação me moveu a acabar saindo da faculdade, que foi quando justamente tinha um rapaz que tocava teclado na igreja. E aí ele deixou de tocar ali naquele momento. Quando eu vi a igreja sem tecladista, sempre muito envolvido na obra, sem gostar de fazer a obra, eu digo, eu vou tocar, vou para a igreja. Tinha ainda 17 anos na época, e vim para a igreja nessa situação para tocar aqui o dia todo, aquilo outro. Sem ninguém me chamar, foi eu mesmo que decidi fazer isso. Mas eu reconheço hoje, olhando para trás, que talvez se não fosse essa situação de eu vir, essa situação me moveu a vir. Mas eu estava começando a me afastar, porque eu estava realmente nessa mesma fase, já estava começando a estar em meios que eu não estava preparado para estar. Tão interessante isso, Lucas e Aleph, por quê? A caminhada com Cristo é uma longa caminhada, não é uma caminhada tão curta. Para alguns pode até ser curta, mas geralmente a nossa caminhada, eu digo que é uma viagem de longa distância. E numa viagem de longa distância, imprevistos acontecem. Como aconteceu com o Lucas. Ele estava muito envolvido em suas atribuições, estudando aquela coisa toda, só que aí Deus começou a se tornar segundo plano. É verdade, pastor. E aí é onde começa o problema muitas das vezes na nossa vida, quando Deus começa a se tornar segundo, ao invés de ser o primeiro. A gente começa a esfriar, começa a se afastar, e isso aí é só um passo para que o diabo possa entrar e acabar com nossa vida de uma vez. Aconteceu assim comigo quando eu estudava música, quando eu fazia curso de música, quando eu comecei a receber propostas e eu comecei a me dedicar mais a algumas coisas e deixar a igreja de lado, tipo, não vou me preocupar mais com a igreja. E naquele momento eu fui me distanciando, me afastando. E foi o que estava acontecendo com o Lucas, né? Ele estudando de manhã, estudando à noite, e ele começou a se afastar. E eu sempre falo para nossa juventude assim, se você ora para que Deus venha abrir portas para você, você ora para que Deus venha abrir portas de faculdade, mas ore sabiamente, porque nem tudo vai ser Deus que vai estar colocando na sua vida. Porque se for algo que vai lhe afastar da presença de Deus, pare e pense, porque talvez não seja Deus que esteja lhe dando aquilo, não. Porque Deus não vai te dar algo que vai tirar você da presença dele. É laço, né? É laço. Como diz a juventude, é benção, é laço, né? E aí me diga, Lucas, e aí você largou mesmo, abriu mão do seu curso superior naquela época para poder estar no altar? Foi porque eu vejo que eu ainda era muito novo. E imagina só, eu criado a vida toda ali, minha mãe acompanhando de perto. Ela acompanhando de perto ali minha educação, vendo tudo, colégio particular. Quer que não, colégio particular, dependendo do colégio, tem um controle maior do que um colégio público, é grande ali. Minha vida toda, a maioria do meu tempo eu estudei em colégio particular. Não, só 2 anos da minha vida eu estudei em colégio público. E aí, estudando no colégio particular, ali sempre perto de casa, geralmente. Aí quando de repente, as pessoas estudam mais ou menos da minha idade, sempre fui adiantado, mas mais ou menos da minha idade. Aí eu chego na faculdade, no Instituto Técnico também, ali
todo mundo mais velho, muita gente mais velha que eu. Acho que não tinha ninguém praticamente da minha idade. Professor, um outro mundo. Professor lá na UFES ali, é professor de introdução à física, química, pegar matérias assim, cálculo 1, até uma realidade diferente também de um colégio particular. E ali eram ambientes totalmente diferentes, ali era o mundo. Eu me lembro que eu fui para o setor de física e ali o pessoal conversando ali entre eles assim, eu tava ali só de lado assim porque eu não entendia de muita coisa. Eles começavam a conversar, eu já experimentei maconha, e o outro, eu nunca experimentei, só experimentei uma vez, e aquilo outro. E queira que não, tava naquele ambiente, aquilo ali tudinho entrava, e tudo que a gente ouve fica guardado da gente. Por isso que até a palavra fala para sobretudo que a gente guardar, a gente deve guardar nosso coração, né? Porque dele procede as saídas da vida. Então, aquilo tudo tava entrando e tava ficando guardado no meu coração. E aí, quando teve essa situação de eu vir para a obra, eu vim ali. E aquele período ali foi muito importante para eu estar hoje firme na casa de Deus, apesar de em vários momentos também na própria obra de Deus ter passado por situações difíceis ali, mas se não fosse esse período que eu realmente vim e me dediquei para a obra, eu acredito que talvez eu não estivesse aqui hoje para contar assim a história, né? Gente, tem muito pano pra manga ainda. O Lucas vai falar um pouquinho já sobre essa experiência que ele tem de estar no altar. E Lucas, para quem não sabe, ele é auxiliar, mas é um auxiliar diferente. Eu vou te falar por que é um auxiliar diferente já. E você vai entender bem, porque é muito bacana a história do Lucas. Bem-vindo à Família de Deus. Esse foi um dos primeiros livros que eu li quando eu cheguei na igreja. Esse livro, ele fala sobre alguns temas muito bacanas, dentre eles, você vai aprender acerca do novo nascimento, você vai aprender a esquecer, esquecimento não é amnésia, é muito legal. Você vai entender como receber o Espírito Santo, você vai entender por que você deve falar em línguas, a importância do que sai da sua boca. Você vai aprender quem você é na família, e você vai entender que a palavra é a medicina de Deus. É muito forte esse livro, vale a pena. Você pode encontrar em qualquer uma de nossas igrejas aqui no estado do Sergipe, Igrejas da Graça. Esse é o livro do mês. Ou você pode encontrar através do Shopping do Povo, www.shoppingdopovo.com.br. Eu, se fosse você, entraria, acessaria agora mesmo. Até porque você precisa ler. E quanto mais você lê, melhor você fala, melhor você entende. E quanto mais você entende, menos você sofre. Ok? Hashtag fica a dica, livraço do Kenneth Hagin. E vale a pena muito se ler, porque quem lê conhece outros lugares sem sair de sua casa. Ok? Lucas, vamos lá. Você desenvolveu dentro da obra, cresceu, mas aí Deus também trouxe sua Eva. Amém. Né? Sua Eva, podemos se dizer assim, né? Trouxe sua esposa para a igreja. E na época vocês muito jovens e tal, você conheceu Sara. Sara, ela era obreira na época, era do grupo jovem. Como é que foi esse período que vocês se conheceram? Na época a gente se conheceu até muito novo, aqui na igreja. Eu já era obreiro. Ela, se eu não me engano, na época ela era tia de escolinha. Porém, ela ainda não fazia, não era obreira ainda. E também na época ela vinha pro grupo jovem, a gente ficou muito amigo assim, se aproximou muito também na grade, eu me lembro. Na grade era todo sábado a aula. E ali eu tava fazendo ali a aula junto com ela, sempre, às vezes no final, tirava uma brincadeira ali. Gostava ou outra de ensinar e quando viu disse, por que não ensinar para ela, né? E ali entre amigos em comum, né, que a gente acabou adquirindo, a gente ali começou a falar, e ela que despertou a falar com o pastor primeiro ali para orar, apesar de ser nova ainda, mas ela foi falar com o pastor e pedir oração ali, aquilo tudo, e
o pastor na época, aí depois eu comecei a gostar mais dela também, e a gente começou a conversar, e na época a gente começou a namorar depois, e com o tempo, quando eu me envolvi mais na obra, o pastor começou a mais conversar com ela sobre a questão de se envolver também mais na obra. Eu me lembro que ela não queria ser obreira na época, e aí o pastor disse, como ele está envolvido na obra, você também tem que fazer mais parte da obra também. E ali, na época, não, porque eu não tenho, se eu não me engano, ela falou assim, eu não tenho idade para fazer a obra, tanto desculpa, né? Mas aí tem mas tem idade para namorar, namorar, né? foi o que o pastor falou. Não tem idade pra fazer obra, mas tem idade pra namorar. Foi justamente o que ela falou ali. E aí ele falou justamente isso também. Quer namorar, mas não quer fazer a obra. Olha aí. Olha, saindo pela tangente. Né? E ali, ela começou a fazer a obra ali. E na época, eu até estava comentando assim com o irmão, que hoje eu olho que tudo na vida que a gente passou, né? A gente olha para trás, a gente entende. E a gente se viu de experiência, de crescimento. Mas eu sempre falo que também, na época, a gente, por ter começado a namorar muito cedo, a gente ainda não tem a maturidade e fica um namoro sem um propósito real de um casamento em si, porque você começa a namorar, só que de repente eu com, digamos, 16 anos, daqui que eu pensasse ainda, tivesse uma profissão, tudo, ainda ainda mais um homem tem que ser o mantenedor da casa, ainda que eu pensasse em ter um recurso, não tinha nem possibilidade de ter um trabalho em si mesmo, pelo menos ganhar um salário mínimo. Quanto mais sustentar uma casa, né? Então, por isso que a Bíblia diz, não desperteis o amor antes que este o queira. É muito comum observarmos jovens que começam... Eu me lembro de um fato, eu era pastor no Rio Grande do Norte, e aproveitando o ensejo, deixa eu mandar um abraço para o pastor Helder Cavalcante, nosso pastor de Natal, esposa Bruna e toda a família, os filhos. Que Deus abençoe essa cidade tão maravilhosa, cidade de Natal. E eu era pastor lá. E tinha uma senhora que era obreira e tinha a filha dela e tinha um rapaz que era obreiro. E aí eles tinham... eles eram muito novos. Muito. Deviam ter 14, 15 anos de idade. E aí a obreira ficou em cima falando com a minha esposa, tem que liberar o namoro deles, e o pastor não quer liberar onde já se viu, o pastor não quer abençoar. Os dois foram feitos um pro outro. Os dois foram feitos, olha aí, é só olhar a cara de um, focinho de outro. E aí eu não queria liberar, não senti paz em abençoar aquele namoro. E ainda mais com a família querendo me pressionar, como se eu fosse alguém que cedesse essa pressão. E aí fiz uma reunião. A menina, a mãe dela, o menino e a mãe dele. Era mais uma fobia dos próprios pais querendo que eles namorassem. Falei, olha, eu não vou liberar esse namoro. Não está debaixo da minha bênção. Se vocês quiserem namorar, é por conta de vocês. Foi duro. Falei, e na obra não vou deixar os dois ficarem porque eu sei que não vai dar certo. Os dois saíram da obra. Ficou por cargo dos pais e os pais autorizaram o namoro. Deu um rolo esse namoro, mas deu um rolo tão grande, que depois quem eles queriam chamar para resolver o problema? O pastor que teve que ir lá jogar água para desatar o nó. Quando os cachorros brigavam, né, jogava água. Então foi um rolo, as famílias pararam de conversar e os dois pararam de conversar, e até que, infelizmente, ambos saíram da igreja. Se tivessem ouvido a voz do pastor, não teria acontecido isso. Então essa imaturidade trouxe sérias consequências e vocês chegaram até terminar o namoro. Terminou o namoro, ficou um tempo afastado. Na época eu senti muito. Principalmente eu senti naquela época, porque eu não teve um tempo do namoro que ela se dava muito no sentido de dar presente, ligar, e eu, na correria do meu dia a dia, eu muitas vezes não dava atenção. E aí porque de certa forma, nesse fator, não era o tempo, e aí eu acabava às vezes que de repente tava falando por mensagem, dormia. Você tinha outras prioridades, estava envolvido em outras coisas. Em outras coisas. E aí não dava atenção. Só que por ela estar ali sempre ali, na hora que ela terminou eu não esperava. Foi um choque ali naquele momento ali.
comecei a sentir ela mais distante. De repente, quando você tem alguém que tá ali o tempo todo no seu pé, aquela pessoa para de ligar para você, o que está acontecendo? E aí veio a fase do término. Como eu estava acostumado a ter aquela ela no pé ali, eu senti muito naquele momento. E ali ainda ficou de voltar, mas só que ali acabou que no início eu fiquei mais abalado no choque. E eu vi que realmente a minha vida só começou a mudar quando eu realmente decidi viver a minha vida. Eu disse, não vou ficar mais nessa dependência, e comecei ao invés de ficar sofrendo, eu comecei a me arrumar, viver minha vida. Buscar Deus, de fato, Deus, focar em outra área. E aí, como é que foi esse período? Deus começou a trabalhar no coração dela e no seu coração mais à frente? Sim, foi mais na frente, demorou um tempo. Quanto tempo vocês ficaram separados? Cerca de 1 ano. 1 ano. Só que nesse período realmente eu não queria mais. Eu tinha decidido realmente que eu não queria mais. E eu tinha total certeza que não era aquilo que eu queria. Só que isso era dentro de mim. Só que nessa questão, durante esse tempo, eu fazendo a obra de Deus ali, eu me lembro que teve alguns meses depois show da fé aqui envolvido na igreja e tudo mais. Eu voltei a fazer, fiz durante o tempo um curso, e ali dei aulas de música nesse mesmo período. Fui viver na vida. Acompanhei o pastor em campanhas pelo estado, e ali ia vivendo ali, e até cheguei a conversar com outras pessoas, assim, no sentido que, queira que não, pessoas começaram a falar comigo, eu também falava, e assim por diante. Só que foi o período em que, depois de um tempo, ela veio a falar comigo ali, pedindo ajuda, conversando ali, querendo realmente ajudar. E eu, a gente tem namorado cerca de quase 4 anos. Nesse mesmo tempo, por tudo que a gente tinha vivido, eu comecei a falar com ela. Mas eu comecei a falar, não, como amigo, a gente não criei nenhuma expectativa, nenhuma questão. Até porque coloquei no meu coração que a gente só seria amigo. E ali, conversando como amigo, ela começou chegou perto do meu aniversário, veio me dar presente, aquilo outro. Foi quando realmente o sentimento foi realmente vindo de novo ao coração. E aí começamos a conversar, e até que falamos com o pastor que queríamos voltar. O pastor de novo. E aí, nessa época, ela, se eu não me engano, já tinha 18, 19 anos. Eu já tinha cerca de 21 anos de idade, por aí. Já era uma nova fase. Já era uma nova fase ali. O sofrimento trouxe também uma nova visão acerca da vida e das situações. Já começou mais maduro, né? Apesar que com o tempo ainda no relacionamento fomos crescendo, mas já era um pouco mais um amadurecimento maior, já tínhamos outra mente de quando. A gente vai falar já pra gente sacramentar essa questão de família. Mas vamos lá. Altar. A partir do momento que você se colocou à disposição do altar e você assumiu a frente do louvor da igreja, você começou a estar na responsabilidade de ensaio, de formação de banda, de preparo. Assim, o que mudou na sua vida a partir do momento que você começou a estar à frente do louvor? Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive aqui no louvor da igreja começou, eu fazia aulas com um rapaz, e cheguei aqui na igreja, já tinha feito uma aula de teclado já, mas cheguei aqui, já tinha tecladista, já tinha pessoal que tocava violão. Eu olhei assim, não entendia direito que era o instrumento, mas digo, vou aprender contrabaixo, pelo menos tem uma vaga aqui sobrando pensei assim na época, pelo menos tem uma vaga aqui para eu tocar, ninguém toca contrabaixo, vou tocar contrabaixo. E comecei ali. Minha primeira experiência que me marcou até hoje, eu me lembro muito dessa mensagem, que eu não entendia tão profundo de Bíblia como hoje também estou aprendendo ainda, mas tenho bem menos experiência com Deus. E aí eu comecei não tinha banda no grupo jovem, tinha só apenas teclado e guitarra no domingo, mas não tinha, e na semana teclado, mas não tinha banda no grupo jovem, ninguém tocava, era no CD mesmo, no grupo jovem. E aí eu cheguei diante de Deus ali, eu fiquei, Deus, tô vendo com os meninos, tava conversando com os meninos sobre fazer uma banda no grupo jovem para tocar, e eu comecei a orar a Deus, pedir uma palavra, confirmação. E na fé da sorte ali, eu abri a Bíblia, se for da tua vontade, eu vou abrir aqui na Bíblia, se eu não me engano, falei assim, num capítulo determinadas vezes número, já teve um propósito que eu fiz no início da fé,
E Deus respondia assim, daquela forma mesmo, meio inocente. E às vezes acontecia. No capítulo que você já está, eu vou abrir a Bíblia aqui. Se for um capítulo desse, é o Senhor falando comigo sobre louvor. E quando eu abri a Bíblia, eu não conhecia essa passagem de maneira nenhuma. Tinha a passagem: os levitas purificam o templo. Que era lá lá em Crônicas. E ali, aquela mensagem ali falou muito no meu coração. Foi entender uma confirmação. E comecei a falar com os meninos ali. Aí começou a ensaiar. E durante muito tempo, minha maior experiência ali, durante alguns meses, foi tocar no grupo jovem ali. Era eu, o menino da guitarra, e Alexandre também estava começando na época aqui na igreja. Ele não tocava no domingo ainda. Ele estava começando também aqui e a gente começou a tocar no grupo jovem. E aí começou a tocar, daqui a pouco surgiu a oportunidade de tocar no louvor, comecei a tocar também contrabaixo. E no grupo jovem ali eu tocava contrabaixo, cantava, também tinha as meninas que cantavam. Até que, quando nessa época, um pouco antes de eu ir para a faculdade, eu comecei a assumir o louvor, ali ficar à frente do louvor. Mas já antes, eu já volta e meia treinava o teclado para tocar no grupo jovem. E ali, dentro do grupo jovem, ali ia tocando ali. E foi ali eu sentindo o chamado de Deus ali cada vez mais para o louvor. E dentro desse período, várias experiências com Deus. Eu me lembro quando eu comecei a ser obreiro, eu via os pastores expulsando demônio, via pessoas ali sendo usadas por Deus. Eu dizia: Deus, também quero ter essa experiência realmente de ver o Senhor me usar nessa questão de expulsar demônios, de mandar o mal embora. E eu me lembro que eu orava a Deus nesse pedido, assim: Deus, eu quero realmente também ter essa experiência. E nesse mesmo tempo, assim, que eu nunca tinha expulsado demônio na vida de alguém, começou a surgir ocasiões. O pastor chegou na sexta-feira e disse: vem aqui na frente, pessoas, tal. Chamou as pessoas na frente. Olha que nem toda sexta-feira ele chamava, mas naquela sexta-feira ele chamou e eu orei, a mulher manifestou o demônio ali, saiu, a gente conversou com ela depois do culto, ela estava com uma mágoa no coração. Você foi tendo experiências com Deus, né? E até aí você foi amadurecendo. Foi amadurecendo. Nesse mesmo período, quando eu deixei a faculdade e vim fazer a obra, meu pensamento principal era tocar. Eu não pensava assim no sentido de pregar tanto. Eu gostava de pregar, mas eu não pensava, não sabia como funcionava. 16, 17 anos, não entendia muito bem. E aí foi quando, nessa mesma época, eu sem esperar, ainda não tinha nem 18 anos, comecei a pregar em alguns cultos. Deus começou a me dar essas experiências de pregar nos cultos. Os cultos, as pessoas começavam a estudar ali a palavra, meditar sempre nas palavras. Tinha aquela missão e eu estudava mesmo a Bíblia, com o fim de dar a palavra para o povo, o alimento. E aquilo ali começou a me fazer muito feliz. Por quê? Porque eu chegava para pregar, comecei a pregar nas segundas-feiras. Na época só tinha 3 cultos na igreja, 9, 15 e 19. E o pastor, durante o tempo, fazia 19 horas, e 9 e 15 eu comecei a fazer. E no início, as pessoas, nos 2 primeiras semanas, assim, as pessoas começaram a estranhar o menino novo ali pregando. Só que depois eu comecei ali a ficar mais confiante em Deus. Já tinha pregado antes no grupo jovem também. E aí, como eu comecei a pregar na igreja de fato, acabava os cultos, as irmãos vinham: rapaz, essa palavra falou no meu coração. Eu vim com esse pensamento, tal, e esse testemunho ali foi me deixando cada dia mais feliz de fazer a obra de Deus, porque uma das maiores alegrias da gente que faz a obra de Deus é ver vidas mudadas. Eu acho que a gente fica muito feliz em depender de uma palavra, de uma canção que está tocando ali. Isso não tem dinheiro, não tem nada no mundo que pague a alegria de ver vidas transformadas através da oração. Ia em cultos, orava, pegava testemunho, pessoas sendo curadas. E a cada momento ali Deus foi abençoando mais ali, eu fui entendendo mais o chamado de Deus para minha vida ali. Isso é muito importante, porque não é o fato só de cantar ou tocar, aquilo que a gente sempre ensina aqui. É o fato de você ter experiência com Deus para que o Senhor lhe use para abençoar outras vidas. Eu até desconfio de pessoas que estão no altar, mas que nunca expulsaram um demônio, não gostam de evangelizar, não gostam da parte técnica do louvor, né? Que é aquela parte de fazer cabo, é a parte de limpar o altar. E é muito importante, é o que a gente sempre cobra aqui. Toda e qualquer pessoa que faz parte do louvor, ela tem que fazer parte da obra de Deus num todo.
Não adianta ela só vir, meu microfone, acabou o culto, vou embora. Não. Quem está no louvor, vai lá, varre a igreja, limpa banheiro, ajuda a recepcionar, quando fica de pé como obreiro padrão, como obreiro comum. Porque cada ministério há de dar conta e cada pastor há de dar conta também. Mas tem certas igrejas que o menino do louvor ele tem até uma sala separada, com bolo, café, chá, secretária. Então não. Com todo o respeito a qualquer pessoa que faz louvor, mas na minha concepção, tá na chuva, é para se molhar. Tá com a gente, então na guerra, quem ia na frente? Os levitas. Os levitas. Então o levita tem que estar na frente, tem que estar na linha, tem que estar no front, para que realmente o louvor chegue às narinas de Deus. E hoje, Lucas, eu disse que Lucas é um auxiliar, mas é um auxiliar diferente. Porque Lucas, ele, para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho para você entender. Existe uma diferença entre o efetivado, que é aquela pessoa que larga tudo e mora na igreja, fica à disposição da igreja, e consecutivamente é digno ao obreiro do seu salário, ele recebe da igreja. E tem aquela pessoa que é voluntária. O Lucas é um auxiliar voluntário. Por quê? Tanto o Lucas quanto o Aleph, ambos têm os seus trabalhos, eles trabalham meio período, ganham para poder trabalhar e servem a Deus também como auxiliares aqui na igreja de Aracaju. O Aleph é auxiliar, trabalha e também serve. Lucas também é auxiliar e trabalha, tem o seu trabalho. Hoje você trabalha com... Eu trabalho trabalhei durante algum tempo na edição de vídeos. Agora lá no trabalho está fazendo a transição. Conversei com o pessoal lá para eu trabalhar. Hoje atualmente estou no 4º período da faculdade. E aí, há algum tempo atrás, eu havia tido uma oportunidade na área que eu estudo hoje, que é na área de TI. E aí eu conversei com o rapaz, estamos em transição de trabalhar justamente nessa área. Você estava no setor da educação? Continuo lá, mas só que... E agora tá... Só que lá vou ajudar mais nessa parte. A parte de TI, legal. O Aleph também é auxiliar, mas é voluntário e trabalha também com edição de vídeos, né? Isso, pastor, eu trabalho na parte de comunicação, filmagem, vídeo, edição, essas coisas. Legal. Por isso que eu digo, dá para se fazer a obra. Dá. Ele oferta meio período lá e meio período aqui. Os dois fazem louvor aqui na nossa sede. Aleph faz no período que Lucas trabalha e Lucas faz no período que Aleph trabalha, ou vice-versa. E ambos também, com essa questão da pandemia, têm a comodidade de trabalhar home office. E muitas vezes sobra tempo de fazer a obra com alegria. Mas Lucas, fechando, casou. Sim. Aquilo que parecia impossível, um namoro imaturo, mais à frente, com maturidade, com propósito, se casaram no início da pandemia. Foi. Eu me lembro quando a gente marcou a primeira data, foi justamente a época que veio a pandemia. Dá pra ver a foto do casamento dele aí, produção? Dá? Legal. E aí eu me lembro que até então eu sempre fiz algo durante muito tempo ali e me dediquei realmente do coração. Me dedico ainda hoje. Mas até então, na época, eu quando eu decidi casar, eu digo, vou lutar ali e pedir a Deus condições de trabalhar e fazer a obra ao mesmo tempo, que eu precisava sustentar minha família. E Deus já foi abrindo portas. Ali, me lembro que inicialmente eu ia trabalhar dando aula de músicas ali, Deus foi abrindo algumas portas nessa questão. Veio a pandemia, a gente adiou o casamento, e foi quando Deus abriu a porta que estou atualmente. E Deus também foi abrindo portas para ela ali nessa questão, foi surgindo também oportunidades de trabalho. E Deus abençoou ali em meio à pandemia, a gente se casou, se realizou até o casamento ali, foi uma bênção e Deus tem nos sustentado aí, nos abençoado. Veio há 4 meses atrás aí o nosso filho, José Caleb. A gente colocou no coração que a gente não queria esperar muito tempo, senão vamos já ter as bênçãos de Deus na nossa vida. E aí veio a bênção aí, José Caleb aí. Que legal, que legal. É muito grande. Vocês estão vendo aí a foto do casamento, a foto de José Caleb. E tá aí, a família unida pelo dedo de Deus. A história escrita por este dedo
E onde Deus põe a mão, não tem quem tira. Gente, chegamos nos momentos finais do nosso podcast, sempre com uma história bacana, com bate-papo. E você que quer acompanhar o Lucas, você entra aí no Instagram dele que aparece aí abaixo, Aleph também, o Instagram dele aí abaixo, Aleph que também é líder da juventude aqui de Aracaju, e Lucas é líder do Ministério de Louvor aqui da nossa sede em Aracaju. E você que quer me seguir, meu Instagram aí abaixo, @prvanderleyduarte, e siga FamilyCast no YouTube e deixe o Senhor abençoar a sua casa, tá bom? Lucas, mande um recado aí para sua esposa e também dê um conselho para quem está nos assistindo agora e que diz assim: poxa, eu queria muito fazer a obra, mas hoje eu sou casado, hoje eu não tenho tempo. E aí tem gente que pensava que não dava para fazer a obra casado, com filho e trabalhando. E hoje você faz a obra tendo filhos e é casado. Amém. Quero mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa, para o meu filho aí, para os meus pais também. Dona Assunção. Dona Assunção, seu Cláudio. Seu Cláudio, pescador. Mandar um abraço para minhas irmãs aí. E dar um recado para você que realmente não tem priorizado a Deus. Claro que Deus quer que a gente cresça, que a gente prospere, que a gente vença nessa vida. A Bíblia fala que prosperidade é um dom de Deus. Mas toda e qualquer riqueza que a gente possa construir, mas se não tiver realmente dentro do plano de Deus para a nossa vida, a Bíblia fala do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Então, tudo aquilo que a gente possa conquistar, que seja sempre na oração ali, debaixo da direção de Deus, realmente na vontade do Senhor, para que realmente, quando chegar lá no céu, a gente não possa apresentar a Deus nossas mãos sujas. De repente, pessoas que eram para ser salvas através da nossa vida ali, alguém que só ia ser salvo através de uma pregação sua, como o povo de Nínive foi salvo através de Jonas. E aí, de repente, chegar no céu, você não cumpriu a sua missão aqui nessa terra. Então, que você possa cumprir a sua missão que Deus colocou nas suas mãos, em nome de Jesus. Legal. Aleph, suas considerações finais antes da nossa oração. Pastor, quero agradecer você de casa que nos acompanhou agora pelo YouTube FamilyCast, pelo CJC. Deus abençoe sua vida e fique com essa história e guarde no seu coração, porque a gente consegue entender que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo na nossa vida é abençoado, como a palavra do Senhor fala lá em Mateus: buscai primeiro o Reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você jovem que não sabe o que fazer, que acha que não dá tempo, que não tem tempo, pega essa história, guarde no seu coração e use como exemplo para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Legal, aproveite o ensejo e siga no Instagram o JQV Sergipe. Tem muita coisa maneira lá. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Vamos orar? É momento de oração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora eu oro por cada pessoa que me acompanha agora e precisa muito do teu poder e da tua unção. Ó Deus, que haja transformação total e completa na vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão neste belo momento conosco. Existem pessoas que acompanharam do início ao final e foram ricamente abençoadas. Ó Deus, alguns momentos marcantes dessa nossa conversa. A perseverança da mãe de Lucas em acompanhar o desenvolvimento dele. Ah, Pai, que cada mãe, cada pai também tenha esse vigor de acompanhar o seu filho. Meu Deus, que o Senhor possa usá-los, principalmente aqueles que estão debaixo de tentação nas escolas, na faculdade, em tantos outros lugares. Meu Deus, aqueles que estavam fracos, pensando que não haveria mais saída ou possibilidade. Senhor, que o Senhor dê uma expertise para esse meu irmão, para que ele possa ter tempo de fazer a obra e ter tempo, meu Pai, de prosperar em todas as áreas. Senhor, eu estou repreendendo todo espírito negativo que age na saúde desta pessoa, que age na mente deste meu amigo, que age no coração desta pessoa, e dizendo a você: mal, saia, suma, desapareça, em nome de Jesus, ó Pai. Eu abençoo a cada pessoa que acompanha conosco e que eles sejam ricamente abençoados sempre. É a minha oração
em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Amém, família. Chegamos ao final de mais uma edição do FamilyCast e vale a pena você que de repente perdeu qualquer parte do FamilyCast e está nos assistindo pela TV, corre lá no YouTube, tá? Vai lá no YouTube, na página, no perfil FamilyCast, assista esse podcast que está lá inteirinho, de Gênesis a Apocalipse, para que você possa ser ricamente abençoado. Eu quero lhe estender um convite. Todas as quartas-feiras nós oramos pelas famílias e eu quero abençoar a sua família nesta quarta-feira. Quarta-feira muito abençoada. Se você precisa de salvação na sua casa, eu creio que Jesus é fiel e é poderoso para fazer o resgate. Nesta quarta eu estou de plantão, 6h45, 9, 3 da tarde, 7 da noite. Meio-dia e 5, com a minha equipe de fé. Meio-dia, o reverendo Lucas faz o culto. 5 horas da tarde, o reverendo Marcos também faz a reunião. E Deus tem operado de forma sobrenatural. Tá certo? Pastor, como é que eu faço? Eu não moro no estado onde o senhor está. Nos assista pelo YouTube. Ok? Entra lá no canal IIGD Aracaju. Isso mesmo, IIGD Aracaju. 7 horas da noite nós entramos ao vivo, diretamente do altar. Seja abençoado. Ou procure uma igreja da graça mais próxima à sua casa e tome posse da sua vitória. Tá bom? Um beijo no seu coração. Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima edição do nosso programa. Deus te abençoe.